Colocaram 2 águas para mim. Eu sei que eu preciso tomar água, que é muito importante, mas aí já exageraram, né? Igreja, que bom ter vocês domingo de manhã. É muito legal poder nós chegarmos à nossa igreja e ver ela saudável, com gente que está pronta para ouvir, que está pronta para ensinar, transmitir, estar em comunhão, abraçar, acolher. Porque é isso que uma igreja faz. Pelo menos essa igreja que o Senhor Jesus nos deixou dentro da palavra dele é uma igreja que acolhe, uma igreja que faz a pessoa se sentir bem no meio dela. É claro que nós não somos pessoas perfeitas, né? Mas a igreja é um lugar onde você vem do jeito que você está e junto com o Senhor, né, a gente se converte em algo muito melhor. Eu tenho que deixar bem claro 2 coisas, igreja. Não torci pelo Paraguai ganhar do Brasil. Primeira, e eu espero que você não tenha torcido pela Venezuela ganhar da gente. Sim, eu vou torcer na terça-feira para que ganhe o melhor. Né? A Bíblia diz que no céu nós vamos falar espanhol, então. Aí o Senhor está. Muito bem, mas assim, eu sempre falo que na Copa América e nesses tipos de coisas que acontecem anualmente, é muito bom para quem mora longe, detrás das linhas inimigas. Mas é muito bom para a gente refletir. Eu gosto de receber mensagens, eu gosto muito mais de enviar mensagens, mas eu gosto também de trazer à nossa memória coisas importantes do Evangelho. Né? Nesse final de semana foi um final de semana muito legal para mim, muito especial. Eu recebi na minha casa um missionário que ele está atualmente dentro da equipa onde nós como família estamos indo na Palavra da Vida em Portugal, e ele é da Argentina. Nós estudamos junto, nós éramos colegas de banco, e ele está lá faz 12 anos, e foi muito bom conversar com ele. Trouxe para mim e para minha esposa uma realidade além do que nós investigamos. Ele trouxe uma realidade de realmente o que está acontecendo. Realmente, igreja, é assustador, mas também é lindo ver como o Senhor Jesus está trabalhando hoje na Europa. Nós estamos acostumados muitas vezes a ver as coisas ruins das vidas, as coisas ruins das situações. Mas o Senhor nunca foi dependente da nossa vontade. A missão é dele e ele nos convida. E nós, como Igreja de Cristo, aceitamos esse convite. Nós começamos a falar em português de Portugal. Ele falou que eu preciso aprender. É difícil, gente, não entendia nada do que esse cara falava. Mas depois de um tempo de convívio, eu entendi algumas palavras que eu preciso aprender, tipo, por exemplo, fish, né? Que fish, quando você fala que uma coisa é muito legal, é muito fish. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nem consegui falar o português do Brasil direito. E foi muito legal conversar com ele, porque começamos em português, falamos um pouco em espanhol, porque ele é argentino, né? E há vários treinamentos de lá em inglês. Então, começamos a desenferrujar o inglês também. Mas, conversando com ele, e no tema que nós temos hoje sobre o Evangelho, nesse mês de junho, nós trouxemos para a igreja uma revisão de que igreja nós queremos ser. Quando a gente fala de revisão, não sei se você entende assim, eu penso que você tenta entender como eu olho. Quando a gente fala de revisão, a primeira revisão que vem na minha cabeça é as provas do meu filho Alejandro. Porque quando diz que traz no caderninho de comunicação que vai precisar fazer revisão, eu falo assim, o menino foi mal.
tem que recuperar, tem que rever. Alguma coisa não ficou, um conceito não ficou bem claro. Então aí, e isso aconteceu, o Alejandro teve que fazer revisão de português, e fui eu que estudei com ele. Em nome de Jesus. Mas foi bem. Tirou a média. Falei assim, filho, tá ótimo, papai. E a Thaís teve que fazer uma doble revisão depois que ela voltou do trabalho, porque algumas coisas que eu revisei não estavam muito bem revisadas. Mas foi bem. E essa revisão me leva a pensar, cara, tem alguns conceitos que nós, que somos já, vamos colocar assim, experientes de igreja, tem algumas coisas que a gente precisa rever. Sempre é bom rever. Porque quando a gente vê lá atrás, rever, vê que talvez nós estamos indo por um caminho que não é o caminho. Talvez nós não precisaríamos, ou não precisamos naquela época, dar um passo para a direita, quando na verdade o caminho era um passo para a esquerda. Não era talvez correr lá para frente, atrás de resultado. Também era mais qualidade. E a gente muitas vezes faz isso. Não sei se você faz, mas eu faço. Né? Muitas vezes a gente não faz uma revisão da nossa vida e fala assim, aonde que eu estou? Aí você olha para trás e vê todas as situações que você tomou decisões e fala, Jesus, eu errei. Ou as coisas boas, eu acertei. Eu estou no centro da vontade de Deus. Então, quando a gente revisa, e isso que acontece muito comigo, as situações, hoje, muitas, eu não entendo. Você fala para mim, Hernando, você entende tudo? Não, não entendo. Mas eu vou te falar, mas eu confio no Senhor, porque lá na frente, quando eu olhar para trás, naquela revisão, eu vou olhar para trás e dizer, olha, era assim que o Senhor queria. Essa foi a decisão correta, ou não, essa foi a decisão errada. Mas hoje, é por fé. Hoje, irmão, é por fé. A nossa revisão é para nós, a partir de hoje, desse domingo, amanhã, segunda-feira, começamos a tomar decisões, mas já fizemos uma revisão. Então, quando nós fazemos essa revisão, eu penso assim, de onde que o Senhor me tirou? Hernando, de onde o Senhor te tirou? Eu olho para trás na minha vida e hoje eu consigo dizer obrigado, Jesus. Que grato que sou o Senhor. Porque hoje estou aqui pela vontade. Tomei decisões erradas? Tomei. Sim. Tive que pedir perdão? Nossa, inúmeras vezes. Ainda tenho? Tenho, porque minha revisão me diz que eu preciso pedir perdão ainda. Tem nessa revisão coisas que eu me cobro, que eu preciso, sim, e você também tem que fazer a mesma coisa. E não precisamos esperar até o 1º de janeiro, lá no Natal, ou no Ano Novo, para rever a nossa vida. E quando nós trazemos para os senhores sobre a revisão do Evangelho nessa igreja, na primeira igreja batista de Campinas, essa igreja que começou centenas de anos atrás, precisamos olhar para trás e fazer, aonde que nós estamos? Aonde que nós estamos indo? Precisamos fazer revisão. E durante esse mês de junho, nós fizemos revisões. Falamos sobre como essa igreja quer ser uma igreja missionária, queremos uma igreja que olhe para os que se compadeça do quem está fora, que possa, de certa forma, ser parte em todo o movimento do Senhor aqui em Campinas e no mundo. E nós fizemos essa revisão. Nós falamos sobre, como o pastor Fábio ele trouxe, sobre como precisamos nos comportar como cristãos, como precisamos, como aqui membros da primeira igreja, como precisa ser o nosso comportamento. E foi muito legal. Bom, hoje dia 30. Hoje nós acabamos a nossa revisão. Hoje de manhã comigo, à noite com o pastor Fábio. Acabou a revisão, pelo menos nesse mês, com essa temática. E hoje a nossa revisão era sobre que tipos de cristão líderes nós somos, influenciadores. Porque nós somos formadores de opinião. Nós somos formadores de opinião. E quando eu falo formadores de opinião, eu me remeto a uma coisa que eu não tenho direito no Brasil. Eu sou argentino, se você está nos visitando e acha que eu estou meio enrolado no meu falar, porque eu sou argentino.
e eu tenho todos os direitos que você tem, menos um. Por o fato de eu estar casado com minha esposa Thaís, que ela é brasileira, o governo brasileiro me deu os direitos somente menos um. Para eu conquistar esse direito, eu preciso me nacionalizar brasileiro. Ah, mas Jornal, você não quer se nacionalizar brasileiro? Esse direito eu quero, mas gente, eu vou falar para vocês, confessar, para nacionalizar brasileiro é uma pilha de coisas assim intermináveis que eu preciso, mas eu algum dia, se o Senhor me permitir, eu gostaria sim, fazer parte da nação. Mas esse direito que eu não tenho no Brasil, eu posso, por exemplo, eu tenho direitos de vocês, os direitos normais, vocês sabem. Mas o único que eu não tenho é de votar. Eu não posso votar. Eu não posso votar. Eu não estou perdendo nada, não, mas eu não posso votar. Não, porque como deveres cívicos nós precisamos. Esse é o nosso mandamento. Nós precisamos também ser parte das eleições, ser parte como cristãos, sim. Mas eu não posso votar. Porque se eu quiser ir lá no cartório e vou falar assim, eu não tenho meu título de eleitor, porque eu não sou brasileiro. Mas você tem, nós temos, e quando eu penso de revisão, vem esse tema, o Alejandro agora estava estudando na escola sobre, está na quinta série, o Alejandro, e ele estava estudando, teve prova de história, e nós começamos a estudar o comunismo, o fascismo, o negócio democrático, e foi muito bom, porque foi uma revisão para mim. Fazia muito tempo que eu não falava isso, agora nas eleições foi algo muito forte, algo assim bem, e é bom revisar, e é bom voltar lá atrás, olhar os livros, ver a história do Brasil eu não conhecia. Eu não conhecia a história do Brasil. O Alejandro que me ensina do Dom Pedro II, né? Agora nós vamos querer saber de Dom Pedro I e os outros Dom Pedro lá de Portugal. Mas é muito bom. E eu queria que você, depois de tudo que eu falei, a gente pudesse fazer uma revisão da sua vida e da minha vida. Porque hoje pode passar como um domingo qualquer. Você pode estar falando, já falou demais, estou com fome. Sim, pode ser. Mas para a gente sair daqui, uma revisão feita. Pelo menos começado. Você acaba quando você quiser. Mas sair daqui de uma revisão feita. Como um check-up espiritual. Tá bom? Você topa comigo? Sim? Então vamos orar por isso. Feche os olhos. Senhor, nós agora estamos dispostos a fazer uma revisão agora de como cristãos que somos, como templo do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, falar, ó Deus, às nossas mentes, entendermos de uma forma clara aquilo que o Senhor quer nos deixar no momento de sair dessa igreja. Em nome de Cristo Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Liga sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 11. Quando nós, mientras você vai falando, não, mientras não existe, né? Mientras é espanhol. Por enquanto, no momento que você está abrindo sua Bíblia, eu vou falando porque eu gosto de Atos. Atos eu gosto porque, além de ser um livro histórico onde mostra a história, onde explica, onde mostra os milagres, onde mostra um monte de pessoas muito legal de que aconteceu, as primeiras igrejas, as igrejas primitivas, que todo mundo fala, ai pastor, nós precisamos voltar à igreja primitiva. E eu falo assim, meu querido, pensa duas vezes. Fala assim, mas pastor, eles compartilhavam no pão, eles iam casa em casa, tomavam café, comiam bolinho, todo mundo orava um pelos outros. Eu falei, irmão, pensa de novo, duas vezes. Aí eu falo assim, mas pastor, é muito legal, muito bom falar de Atos. Eu falo assim, irmão, abençoado de Deus, homem sábio, fala para mim Atos 1:8. Lê para mim Atos 1:8. Vamos ler. Eu vou tirar isso para você também. Atos 1:8 diz assim:
Atos 1:8, essa é a minha resposta para esses irmãos. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Que lindo! E me serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ai, que coisa linda! Estava tudo bem legal. Estava ótimo. Só que o que aconteceu com a igreja primitiva? Eles saíram para Jerusalém, Samaria, os confins da terra? Não. Eles ficaram tudo quietinhos. Era muito legal tomar café na casa do irmão, ir para na frente, abençoar, orar. Pô, ótimo, vamos ficar aqui. E aí o Senhor Jesus manda o Atos 8:1. Ao contrário, vai lá no Atos 8:1. Atos 8:1 diz assim: e Saulo estava ali, consentido com a morte de Estevão. Ponto. Continua. Naquela ocasião, desencadenou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões de onde? Querido, você quer Atos 1:8 ou você quer Atos 8:1? Fala assim, a igreja primitiva era muito legal no começo, mas precisou de uma perseguição para cumprir a missão do Senhor. Eu quero um Atos 1:8, mas eu acho que muitas vezes é preciso um Atos 8:1. Por isso da revisão. Porque a igreja começou bem, mas no momento que não fez uma revisão, ela foi, já chutei, a água deixa lá. No momento que começou a revisão, talvez erraram em algumas coisas. Então, agora sim, vamos para capítulo 11, versículo 24. Eu quero falar com vocês rapidamente, porque, e peço desculpa porque nós começamos atrasados o culto, porque nós tivemos uma assembleia antes do culto e terminou um pouquinho ocupando o tempo do culto. Mas vamos lá. Atos, capítulo 11, versículo 24, diz assim, estamos falando sobre a igreja na Antioquia. Diz assim, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí, esse versículo eu quero, porque nós vamos falar como os líderes da nossa igreja, e quando eu falo líder da nossa igreja, é você, porque você, quando você recebe o Senhor Jesus, você já é um formador de opinião, você já tem uma influência sobre as outras. Então você se é um líder em potencial, você é um líder. Como os líderes piedosos fazem a diferença? Líderes piedosos fazem diferença. E nós vamos falar aqui de Atos capítulo 11, nós vamos falar de Barnabé. Você lembra do Barnabé? Você lembra desse personagem da história? É muito legal. Barnabé era uma bênção. Barnabé ele está em muitas histórias de Atos. E aí no capítulo 11, versículo 24, eles estavam falando dele mesmo. Olha de novo. Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, a piedade de Barnabé era notória. O exemplo no ministério que ele fazia era uma diferença gigante. Sua vida é resumida em 3 termos: bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Que lindo seria que falem para você assim, o Borges, o Senhor é bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Que fala assim, Tiago, coloca teu nome, quem ele era? Ele era bom, ele era cheio do Espírito Santo, e era cheio de fé. Esse era Barnabé. E Barnabé tem tanta coisa legal para trazer, que eu somente quero nomear 3 coisas. Que é 3 verdades sobre Barnabé, que são importantíssimas e servem de inspiração para mim. Isso é o que eu trouxe no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu trago é que um líder cristão deve investir-se na vida das outras pessoas. Deve investir. Um líder cristão não pode guardar as coisas para você mesmo. Um cristão não pode guardar. Cristão é que você achou pão,
como um mendigo que acha pão e chama o outro dizendo, olha, aqui tem pão, não passa fome. Bernabé era líder, o líder tem que ser servo. Ele, por ser grande, ele era pequeno. Um líder ser exaltado é humilhar-se. Bernabé era o único homem da Bíblia chamado bom. Você sabia disso? Bernabé era o único, tirando o Senhor Jesus, porque ele não era da idade. Mas o Bernabé foi o único homem na Bíblia que foi chamado de bom. Não tem outro. Nem o apóstolo Paulo. Barnabé foi o único que foi chamado de bom. Mas e por quê? Por que ele foi chamado de bom? Porque quase sempre ele estava investindo sua vida na vida de alguém. Olha para mim, Atos capítulo 4. Vai lá, Atos capítulo 4. Versículo 36. Atos 4, 36. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem o apóstolo deram no nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Sabe por que porque ele era uma pessoa que investia a vida nas outras pessoas? Porque ele estava também, não somente a parte de influência, de conhecimento, ele também utilizava seus recursos financeiros. Ele utilizava tudo aquilo que ele queria. Olha que diz Atos capítulo 9, versículo 27. Hoje você vai usar sua Bíblia. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 27. Falando de Barnabé. 9, 27 diz assim: Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Nada mais e nada menos, Barnabé acreditou no apóstolo Paulo. Os outros discípulos não queriam o apóstolo Paulo. Os outros discípulos duvidaram da conversão do apóstolo Paulo. Mas o único que aceitou, lutou, falou de quem que tinha acontecido o apóstolo Paulo foi o Barnabé. Ele foi o único que defendeu o apóstolo Paulo e foi até o fim com ele. Ele era um cristão que investia a vida nos outros. Atos capítulo 11, versículo 29. Vamos lá, 11, 29. Só girar a página, 11, 29. 11, 19, desculpa. Diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito ao Senhor Jesus. A mão do Senhor Jesus estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram quem? De Antioquia, a Antioquia. Então ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e se animou e permaneceram fiéis ao Senhor em todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso para procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Aí tem uma dúvida. De onde vem a palavra aqui? Aí foi por primeira vez. Por causa de Barnabé, que foi pegar o Paulo e trouxe para Antioquia. Faço uma pergunta. Vamos supor que agora nós estamos aqui, nessa época, Barnabé está aqui do meu lado, certo? E eu vou falar com Barnabé.
olá Bernabé, como está? Não, mentira, não fala espanhol. Mas, querido, Bernabé, você tem ideia? Você imagina quem que é esse Saulo que você foi buscar? Você entende quem que é essa pessoa que você está colocando a sua vida? O que vai, tem ideia? O que vai acontecer com esse Saulo? Eu tenho certeza que o Bernabé vai falar assim, olha, não sei, mas eu tenho uma coisa. Eu investi minha vida nele por 1 ano, porque o Senhor vai fazer grandes coisas com ele. Eu tenho certeza que se Bernabé hoje olhasse para trás e ver tudo o que o Senhor fez através de Paulo, eu acho que ele ficaria bem contente, você não acha? Porque o que aconteceu? Cristãos investem na vida das outras pessoas. Ah, pastor, mas sou de cristão? De gente que também não é cristão. Nós investimos. Isso se chama evangelismo. Investir na vida das outras pessoas. Investir na vida das pessoas que querem evangelizar. Cara, Bernabé, em Atos capítulo 13, versículo 2, olha lá, vamos lá, a 13, 2, só virar a sua página, diz o seguinte: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, diz o Espírito Santo, separem-me, a quem? Bernabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Não é somente que o Bernabé foi lá, trouxe o Paulo para Antioquia, investiu lá com ele e falou assim, meu querido, ó, foi muito bom, você é legal pra caramba, é legal estar contigo, mas agora é contigo, vai lá. Não. O Espírito Santo diz assim, olha, separem-me os dois. Separem-me os dois. E quem que estava, os ancianos entenderam, impuseram as mãos e mandaram neles. Sabe o que eu entendo com isso? Que a liderança, você como cristão, quando a gente investe na vida de uma pessoa, não é por 1 ano, não é por 2 anos, é pela vida inteira. É por muito tempo. Então, se você tem um discípulo, querido, se você tem um discípulo que faz muito tempo que você não entra em contato com ele, é a sua responsabilidade também. Nós precisamos revisar isso aí. Essa igreja, quando nós fazemos revisão, nós entendemos, ou deveríamos entender, que nós somos influenciadores e que pessoas saíram desse lugar, sendo seu discípulo, meu discípulo, e a gente tem perdido o contato. O Senhor não envia uma pessoa sozinha, envia a igreja junto. Então, a primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos investir na vida dos outros. Bernabé, mais uma vez, está investindo na vida de alguém, dessa feita, na vida de João Marcos. Olha, vira sua... Estou passeando você por Atos. Vira sua página e vai para o capítulo 15, versículo 37. Diz assim, 15, 37, diz... E Barnabé queria levar o João, também chamado de Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os lá em paz, já não permaneceu com eles no trabalho, tiveram um desentendimento sério que se separaram. Então Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu a Silas e foi para outro lugar. Isso sabe o que me leva a pensar? Que a nossa igreja, em qualquer outra igreja, sempre vai ter vários pensamentos, várias direções. Mas todas essas direções apontam para o Senhor Jesus, que diz que precisamos investir na vida das pessoas. Aonde você estiver, no churrasco que você estiver, na casa de qualquer pessoa que você estiver, você precisa investir na vida de pessoas. Aconselhe, querido, aconselhe. Tenha uma vida com o Espírito Santo, um relacionamento pertinho para poder ter fundamento bíblico. Nós precisamos revisar esse evangelho nas nossas vidas, na nossa igreja. Em segundo lugar, um líder, um cristão,
deve esvaziar-se para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Fala comigo. Deve esvaziar-se para encher-se do Espírito Santo. Sabe como você se enche do Espírito Santo? Isso eu já falei várias vezes nas minhas pregações. Encher-se do Espírito Santo. Está certo a palavra. Encher-se do Espírito Santo não é você chamar o Espírito Santo. A minha opinião minha convicção encher-se do Espírito Santo é você transbordar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já mora dentro de você se você é cristão. Ele nunca foi embora e ele não vai embora. O que você precisa e eu preciso é enchermos do Espírito Santo. E quando eu transbordo, eu encho. Quando eu transbordo, eu encho a minha casa, encho a minha esposa do Espírito Santo. Então, eu não sou muito daquelas canções e aqueles debates com o Alan na minha sala, né, Alan? Sobre a enxura do Espírito Santo. O Espírito Santo vem. Cara, para mim o Espírito Santo nunca saiu. O que eu posso falar, o Espírito Santo constrange meu coração, cresce dentro de mim, porque os que estão do meu lado precisam ser tocados pelo Espírito Santo. Então, para mim, um cristão precisa esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito Santo. Bernabé é um homem cheio do Espírito Santo. A sua vida, as suas palavras, as suas atitudes eram guiadas pelo Espírito Santo. E ontem, falando com meu amigo, começamos a falar sobre como Deus guia. Hernan, como você sabe, como que você identifica que Deus está falando no teu coração? Essa era a pergunta sobre a mesa. Como é que você identifica que Deus está falando? Porque nós não duvidamos, mas não vai aparecer um anjo e te dizer, faz isso. Eu entendo o seguinte, querido. Você ouve ao Senhor Jesus quando você está perto. Se você está longe, fica mais difícil cada vez. Quando você está mais perto do Espírito Santo, do Senhor Jesus, na tua leitura, na tua oração, na tua meditação diária do dia a dia, você está perto do Senhor, a voz do Senhor se faz mais presente aonde? Na tua leitura, na tua oração, na tua reflexão, todos os dias falando com o Senhor. O Senhor responde sim. Aonde? Na tua leitura, na tua oração, no teu momento com o Senhor dia a dia. Porque muitas vezes nós somos acomodados e queremos que o Senhor Jesus, se é a tua vontade, que amanhã, segunda-feira, que está pronosticado um sol de 30 graus, que o Senhor faça chover, trovoar e que venha um eclipse do nada. Aí eu vou entender que o Senhor está confirmando no meu coração. Não. Isso significa que está imaturo espiritualmente e que não entendeu nada. O Senhor Jesus vai confirmar aquilo que Ele tem para você na tua leitura diária, na oração, na intimidade com Ele. E vai dar aquela, olha para mim, paz que sobrepassa todo. Essa paz rara é a paz que o Senhor te dá em algumas decisões. Na verdade, a decisão não vai te dar paz, porque nenhuma decisão te dá paz. O que te dá paz é saber das consequências dessa decisão. Eu estou em paz. Olha, eu não sei entender, eu não entendo. Mas o Senhor me deu paz que sobrepassa todo entendimento, que ninguém consegue entender. Só o Senhor. Ser cheios do Espírito Santo, Bernabé sabia de cor. Bernabé era um homem vazio de si mesmo, mas cheio. A plenitude do Espírito não é uma opção, mas é uma ordem divina. Não é ser cheio do Espírito, não estar cheio do Espírito é um pecado de negligência. Precisamos de crentes, de líderes que transbordem o Espírito Santo, homens que sejam vasos de honra, que sejam exemplos para os fiéis e vençam para o rebanho de Deus. Eu preciso ser esse cara que eu estou falando.
Eu preciso ser um líder cheio do Espírito Santo. Eu preciso não ser negligente com a ordem que o Senhor me deu. Eu preciso ser exemplo para os fiéis. Eu preciso encher os outros do Espírito Santo. Eu tenho que transbordar. Porque eu sou igreja. Não é o local. Igreja é você. Aonde você estiver, você é igreja. Não existe a secularização. Não é, na igreja eu estou aqui e na segunda eu sou no mundo secular. Não, você é igreja em todo lugar. Não existe vida secular do cristão. É vida com Deus ou é vida sem Deus. O Espírito Santo, Deus, não sai de você na segunda-feira e volta no domingo que vem aqui na igreja. Ele está contigo a semana inteira. Então, um líder piedoso que eu acho, porque eu estou falando para você, a meu ponto de vista, que faz a diferença, que quando faz essa revisão entende, eu preciso ter mais cheiura do Espírito Santo e me esvaziar de si mesmo. Porque eu sou egoísta, eu sou mau, meu coração, obedeço o meu coração, a Bíblia condena, porque o coração é a coisa mais enganosa que existe. É o pior de todo, é o que o coração te diz. Você, eu quero ser feliz. A Bíblia não diz de felicidade. Diz de viver na vontade de Deus, que é a melhor forma de viver. Então, assim, para mim, quem está cheio do Espírito Santo, tem essa revisão muito clara no seu coração. Quando os líderes andam com Deus, eles influenciam seus liderados a também andarem com Deus. Por isso, a vida de um líder e a vida da sua liderança, Deus está mais interessado em quem o líder é do que o líder faz. Vida com Deus procede do trabalho de Deus. Piedade é mais importante do que performance. Amados, isso aqui não é uma empresa. Isso aqui não é .com.br. Isso aqui é .Deus. God, sei lá, como você quiser. A igreja não é empresa. O Senhor está interessado não na sua performance, Ele está interessado naquilo que você é. Porque se eu sou aquilo que Deus quer, eu vou influenciar o outro, eu vou transbordar e encher o outro do Espírito Santo. Não é se você evangeliza 1 ou 6.000 pessoas em uma noite. É aquele que com o seu jeito de ser, você cativa as outras pessoas. Um líder, Deus está interessado em que o líder é e não o que o líder faz. Homens que dediquem seu tempo e seu coração para investir nas outras pessoas, isso é o que Deus procura. E em terceiro lugar, para mim o líder deve colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Sabe que horário? Vamos lá. Um Deus deve colocar seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Barnabé era um homem cheio de fé. Ele vivia vitoriosamente, mesmo diante das maiores, e coloca maiores dificuldades nisso. Porque sabia que Deus estava no controle da situação. Pergunta. Clichê. Você sabe que o Senhor está no controle da situação? Sabe? Fala sim ou não? Então por que você sofre? Eu vou te falar por quê. Porque você e eu somos humanos. E nós somos imperfeitos. E a nossa vida, o nosso trajeto de vida é nos parecer mais com Jesus. Mas só nós vamos conseguir isso na sua totalidade junto com Ele. Então é errado sofrer? Não. Não é errado sofrer. Não é errado. O que é errado muitas vezes é nos deixar dominar pelo sofrimento. Porque aí chegamos a um ponto de dizer, peraí, você está confiando ou você não está confiando? Tem o controle ou não tem o controle? Está sofrendo, beleza, vamos sofrer junto, mas a gente precisa muitas vezes, e eu falo para mim mesmo, parar, fazer a revisão
dizem, não, o Senhor está no controle da situação e Ele que está na minha frente, é Ele que peleja por mim. Ele em Salmos me diz, ficai quietos e vede quão poderoso eu sou. É Ele que diz, quando você perde o controle, sou eu que o assumo. Então, quando você sai daqui, na revisão da tua cabeça, coloca essa circunstância que tem tirado o sono e diz assim, sou eu que tenho a situação. Sou eu que tenho o controle. Cristãos, líderes, Hernan, eu devo colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias. A fé tira nossos olhos dos problemas e os coloca em Deus que está em cima dos problemas. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza e convicção daquilo que nós... É certeza e a convicção que existem fatos que o Senhor controla. É viver não pelo que vemos ou sentimos, mas na confiança de que Deus está no controle. A fé nos leva a confiar diante das dificuldades. Não porque somos fortes, mas porque, embora sejamos fracos, confiamos em aquele que é onipotente. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. É um versículo que eu amo muito, que eu gosto, um par de versículos que eu gosto muito. E esse versículo eu conversei com o senhor Anésio, quando estava com ele na UTI, nessas semanas aqui, que ele fez a cirurgia, o senhor Anésio. E eu conversava com ele, 2 Coríntios capítulo 4, e diz assim, versículo 16. Por isso, e coloca teu nome, irmão, coloca teu nome. Coloca ele, coloca Rubergi, coloca o teu nome, diz assim, por isso, Hernan, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois nossos sofrimentos são leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim que fixamos os olhos, não é naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Os sofrimentos, as tribulações são leves e momentâneas. Isso desgasta. Gente, desgasta. Sim. Traz insônia, traz muitas vezes depressão, traz um monte de coisas, acarreta um monte de coisas. Mas, se o nosso exterior se estressa, se o nosso exterior fica bravo, o nosso interior se renova dia a dia. O nosso interior se renova dia a dia. Mas como se renova dia a dia? Sabe por quê? Por causa da sua oração, da sua leitura da Bíblia. Porque você sabe o que Deus quer com você. Porque você não procura o porquê e você recebe o para quê. Porque quando você acha o para quê, você acha para que Deus está... Por que Deus está... Para quê? Nós, crentes, não desanimamos. Podemos ficar tristes, abalados. Mas glória a Deus que nós temos uma igreja, que você tem amigos, que está à frente, que está do seu lado, pode chegar em você, ou deveria chegarmos em você e dizer, não se desanime. Deus está no controle. Fixe nos olhos aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno, o que se vê é passageiro. Um líder cristão precisa colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias. Precisamos de líderes que ousem crer no Deus dos impossíveis. Você crê nos Deus dos impossíveis? Você não é menos nem mais pentecostal por isso, querido. Você crê no Deus do impossível? Eu creio. Meu Deus, esse é um Deus de impossível. O meu Deus que fez cair fogo lá no começo da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Eu não posso colocar Deus numa caixinha. Eu não posso limitar o poder do Senhor. O que eu posso fazer, sabe o que é?
experimentar o poder do meu Deus. Faça essa revisão. Você já tem experimentado o poder de Deus? Você está com saúde. Glória a Deus por isso. Você está aqui prestando atenção. Glória a Deus por isso. Nós já estamos experimentando um Deus. Precisamos de líderes que olhem para a vida nas perspectivas de Deus, que abracem os desafios de Deus e realicem grandes projetos no reino de Deus. Líderes que abracem e líderes que façam o projeto de Deus. Que tipo de cristão você é e eu sou? Somos cristãos que abraçam os desafios do Senhor? Somos cristãos que fazem os desafios do Senhor? Ou somos cristãos de Atos capítulo 1, versículo 8? Está tranquilo, tá bom. Veio de domingo, sento, escuto, vou embora, acabou segunda-feira. É palavrão, é injustiça, é mentira, é traição, é vingança. Se formos assim, o Senhor vai mandar 8:1, tranquilo. Tranquilo. Mas se nós formos cristãos que coloquem seus olhos em Deus e não nas circunstâncias, que abracem desafios, estão prontos para ajudar os outros, para acolher, para dizer, o teu sofrimento é momentâneo, é leve. Por que é leve? Ah, mas você não conhece o meu problema é gigante. Sabe por que é leve? Porque a ideia de Deus, Dudu, vem aqui, Dudu. A ideia do Senhor, a ideia bíblica de leve, ele diz que nós somos cristãos, ombro a ombro. Baixa um pouquinho aí o ombro, irmão. Aí. Ombro a ombro. E a carga que o Dudu tem, passa para mim também. Então ele fica mais leve. Eu entendo, porque eu me coloco nos sapatos dele. E eu entendo qual que é a situação dele. E depois disso, eu posso até chorar, porque eu entendo ainda mais o sofrimento dele. Então para ele é leve. E para mim é meu momento de praticar a minha vida cristã. Nós precisamos ser líderes que se colocam ombro a ombro, cristãos, ombro a ombro. Nós precisamos disso. E eu olho para mim e falo assim, não, você tudo isso? Não, eu preciso muito, mas muito ainda dessa palavra no meu coração. Eu preciso. Quando eu faço essa revisão, eu vejo assim, gente, eu preciso olhar as minhas decisões. Eu preciso rever os meus caminhos. Por isso, e eu posso dizer hoje, depois da minha conversa ontem com meu amigo, sobre o desastre gigante que o Portugal está, eu estou dizendo ao Deus, eu tenho certeza e aonde o Senhor está me levando, para aqui que eu vou estar lá. Eu quero ser um líder que abrace o desafio de Deus e que faça desafios de Deus. E eu não estou me colocando, por exemplo, de jeito nenhum. Eu sou tanto pior que vocês. Vocês têm os seus desafios. Você tem os seus desafios amanhã, segunda-feira, talvez hoje. Precisamos abraçar. E leva esse versículo contigo, tem uma palavra do Senhor, além para você. Leva 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18, não se desanime. Fixe os olhos naquilo que não se vê. O que não se vê é eterno. As atitudes, mas ninguém me viu, o Senhor te viu, Ele é o teu testigo. Ele que vai falar para os outros de você. Faça aquilo que tem que fazer e deixa o Senhor cuidar da sua reputação. Nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça. E eu queria te desafiar para você poder sair de uma forma diferente de hoje, não do jeito que você e eu entramos. Que lá no seu interior agora coloque um desafio, um problema, alguma coisa que tem tirado o teu sono, porque você é imperfeito e eu também sou. Coloque ele e fale para esse problema que o teu Deus é maior. Fale para ele que você, a partir de hoje,
na tua revisão hoje de manhã, você vai rever os seus conceitos. Você vai voltar à alegria a alegria da sua salvação. Fale para Deus que você vai abraçar os desafios, que não vai desanimar, porque entende que o que se vê é passageiro, o que o não se vê é eterno. Mas também fale para esse Deus que você vai estar ombro a ombro com teu amigo, ombro a ombro aqui com gente da igreja que está passando por dificuldades, para deixar as cargas deles mais leves. Essa revisão é importante para você e para mim. Senhor, nessa manhã, Senhor Jesus, eu peço perdão primeiro pelos pecados, perdão porque nós temos sido negligentes com a Tua ordem de encher-nos do Espírito Santo. Deus, nós queremos ser uma igreja que transborde o Espírito Santo para quem passar perto de nós, ele possa perceber que existe em nós esperança. Que eles possam perceber que existe em nós salvação através de Jesus. Que Brasil e o mundo possam entender que aqui a PIB de Campinas transborda o Espírito Santo e obedece o teu chamado de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo. Que qualquer pessoa que passa por perto de um membro da primeira igreja batista possa perceber e se sentir incomodado em perguntar o que você tem. Porque o que você tem eu quero. Meu Deus, nessa manhã, que teu Espírito Santo continue combatendo o nosso eu no coração e possamos sair de uma forma diferente. Obrigado por todo esse mês que nós temos feito essa revisão como igreja. Que a partir agora do mês de julho, nós possamos fazer a diferença ainda mais. Cuida de cada irmão aqui presente. O Senhor sabe se tem situações agora muito fortes, muito difíceis ao nosso ver. Que o Senhor nos coloque no nosso coração de elevarmos os olhos para o monte, porque de onde vem meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que isso fique fixado na nossa mente e coração. Obrigado, Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.